Cleiton. Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 3 de dezembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Um dia todo especial, a gente abre com um gap de alta de 3%. No índice futuro, né, o dólar abrindo com queda de quase 1%. E tudo isso acontecendo devido ao noticiário de ontem, do final da tarde, início da noite, quando o presidente da Câmara aprovou o pedido de abertura de impeachment da presidente e com isso o nosso mercado já estava fechado aqui, o nosso índice futuro já estava fechado, mas as ADRs negociadas no mercado americano e que ficam abertas até às 7 da noite tiveram uma forte alta. Já tínhamos a partir daí uma expectativa de uma abertura positiva, só não dava para precisar que tamanho seria esse gap de abertura. Agora a gente já consegue, né? Então, já vindo aqui para o gráfico do índice futuro, esse índice futuro nosso abre com gap, está cotado a 46.255, neste momento subindo aí 3,26%, 3,24% em relação ao fechamento de ontem. E o dólar, neste momento, caindo também, bem menos, né? Caindo aí cerca de 0,5%, cotado aí a 3,850, 3,851. Ou seja, pelo menos num primeiro momento, no curtíssimo prazo, parece que o mercado reagiu bem a essa abertura do processo de impeachment, isso no curtíssimo prazo, né? Voltando aqui para falar para vocês, pessoal, ontem eu até fiz um vídeo, ontem à noite, tá no meu canal do YouTube, falando exatamente sobre o acontecido, né? A partir do momento em que aparecem essas notícias, fica todo mundo ou muito eufórico, se está comprado, né, ou se deseja comprar, ou com muito medo se está vendido ou deseja vender, né? E quando você tem situações como essa, né, nesses últimos 10, 12 anos, eu já vivi várias, né? A gente teve momento aí de muita volatilidade, de gaps para cima, de gaps para baixo, e o melhor que a gente tem que fazer sempre é se manter equilibrado. E o melhor a fazer vai ser exatamente seguir as suas estratégias, tá? Seguir a estratégia que você já usou, que já testou, que já viveu momentos como esse, estratégias que você conseguiu enxergar que elas funcionam no longo prazo. Então, não entra num oba-oba de que agora vai bombar, ou não entra num oba-oba de que vai abrir, vai cair tudo, não entra em nenhum movimento como esse, tá ok? Siga simplesmente a sua estratégia, porque ela comprovadamente, né, se você usa uma estratégia, provavelmente ela é vencedora no longo prazo, e todas as vezes que a gente interfere nessa estratégia por conta da euforia de um dia como esse, ou por conta do medo num dia de gap de baixa, a gente acaba estragando, né, as nossas operações, e o resultado no longo prazo nunca é tão bom quanto seguir a estratégia, perfeito? Bom, dito isso, vamos dar uma olhada no gráfico do Ibov. É um gráfico que vai ficar desatualizado daqui a pouco, né? Porque com a abertura do mercado provavelmente essa conjuntura muda, mas as informações que a gente tinha era que a partir de segunda-feira a gente rompeu uma linha de tendência. A gente estava esperando isso há muito tempo, né? Porque o mercado estava aí em consolidação e a partir desse rompimento era muito mais provável que o mercado fosse cair. A gente até falou do que seria o próximo suporte do mercado, né? Que era exatamente essa região aqui de entre 43.500 e 44 mil pontos, né? Sempre uma região, nunca um número exato, por isso esses 15 pontos de spreads aí entre ponto de suporte. Porém, imagino que com essa abertura de hoje, né, o mercado se recupere, de repente fique até acima dessa linha, e vai ser muito importante a gente observar exatamente se o mercado vai abrir e voltar a fechar abaixo da linha, essa linha vai agora servir como resistência, ou se o mercado vai simplesmente fechar acima dessa linha. A gente pode, se acontecer isso, inclusive tirar essa linha, sacar essa linha do gráfico, entender que o mercado é muito mais lateral do que a gente imaginava, quer dizer, ao invés de ter linhas com alguma inclinação, vão ser, para esse mercado, linhas na horizontal, perfeito? E isso vai mexer bastante com a condição de todos os ativos a partir de agora, né? Provavelmente ativos que vinham em forte queda vão, pelo menos na abertura, se recuperar. Ativos que vinham em forte alta
provavelmente vão subir também, mas numa intensidade menor do que aqueles ativos que estavam sofrendo bastante, que estavam bastante prejudicados. E a gente tem que gerenciar tudo. Uma coisa, pessoal, de estratégia, né, que eu falo muito aqui com vocês corta aqui para mim, Fábio. É muito complicado a gente pegar movimentos que já estão muito grandes, tá certo? Então, muito cuidado para com esse gap você não assumir riscos muito grandes, tá? Toma cuidado com o stop. Provavelmente colocar stop no fundo anterior vai te deixar com risco muito grande. Então, se achar que a partir daí o mercado vai bombar, porque enfim, vai mudar e qualquer mudança nesse momento para o mercado vai ser muito bem-vindo, coloca seu stop mais justo, de repente até no fundo que vai fazer hoje, tá ok? E não se esqueça que operar repique é coisa para escola de samba, né? Para trader o melhor a fazer é operar tendência. Então, muito cuidado com as ações que estão em tendência de baixa e nesse momento muito puxados para baixo. Provavelmente elas terão maior gap de alta, mas como estão mais fracas porque tem problemas além da economia, da política, problemas nas próprias empresas, né? Elas também são as empresas que mais vão sentir se o mercado der uma voltada, tá? Então, muito cuidado também em operar repique. E mais uma vez, né, ao invés de tentar adivinhar qualquer coisa, siga a estratégia, que sempre faz muito mais sentido, perfeito? Bom, vamos lá, a partir de agora, responder as perguntas de vocês. Vamos dar uma olhada aí no que vocês querem observar e tentar enxergar, inclusive, o que vai acontecer com esse gráfico a partir da abertura, porque provavelmente vai tudo mudar, tá? Deixa eu começar respondendo a pergunta da Marival, do Marival, que qual é o código do dólar, né? O dólar que está sendo negociado é o F16, tá? Então, para quem opera mini contrato de dólar, o código é o WDO F16, e para quem opera contrato cheio, o código é DOL F16. Tá segurando as perguntas? Como é que tá? Não? Então, pode liberar aqui que não tem pergunta de ativo. Então, please. Futuro positivo agora, vamos lá. Perfeito, né? O índice futuro, vamos dar uma olhada de novo aqui. Está subindo até um pouco mais do que estava a primeira vez que eu olhei. Está subindo 3,5%, tá ok? Bom, GGBR4, vamos dar uma olhada em GGBR4. Olha, GGBR4 é uma das poucas, né, que ainda não tem configuração de queda, que não tem tendência de baixa, está se segurando aqui na região para cima das médias móveis, tá ok? Vale observar uma possibilidade de compra aqui no rompimento de 6,24, tá? Aliás, a gente está repetindo aqui a mesma coisa que falou ontem à tarde. O que não dá para precisar é se ela vai com esse gap, que provavelmente vai ser de alta, né, se nada mudar no futuro até lá, se ela vai amanhecer muito acima disso. Se amanhecer, vai ficar caro para você tentar pegar essa operação, tá? Mas se por acaso ela amanhecer abaixo disso, você pode tentar uma entrada na compra. É uma das poucas aí que tem tendência ainda de alta e pode oferecer uma boa entrada. Cuidado, o stop é longo, tá? Então toma muito cuidado, Paulo, com a quantidade que vai entrar nesse ativo, tá? A quantidade de papel que vai entrar nesse ativo, perfeito? Vamos lá, CSNA3. Bom, CSNA3 é outra que está corrigindo na média, né? É claro que se a gente tivesse uma abertura normal, né, eu iria falar que antes de qualquer coisa precisaríamos esperar por um pivô no gráfico de 60 minutos, né, para ver se esse ponto vai ser um ponto mesmo relevante, ou seja, uma alta, perfeito, uma correção, para depois fazer uma nova alta, né? Isso acontece várias vezes que o preço vem nas médias, como aconteceu aqui. E aí você pegaria o rompimento do pivô, perfeito? Como a gente sabe que o mercado vai abrir com muita força, né? Digamos que GGBR amanheça aqui perto dos 5,50, né? Fica difícil de pensar em compra no papel. Se está comprado, André, comprei ontem, voltou na média, eu comprei ontem, perfeito. Bota o stop aqui abaixo de 4,86, tá? Agora, para comprar, né, depende muito de qual tamanho vai ser o gap, depende muito se vamos ter um pivô no gráfico de 60 para a gente ver o rompimento da cabeça do pivô. Muito cuidado, pessoal, para não assumir risco grande, perfeito? Gafisa, se eu posso olhar Gafisa. Bom, Gafisa cruzou a média de 72 para baixo, né? Sempre que tem essa configuração, eu não penso mais em compra, tá? Você precisa, para pensar em compra novamente, ver o ativo acima das médias e aí fazer pivô para a gente pensar numa nova compra. Então, mesmo sabendo que muito provavelmente ela vai amanhecer acima disso, acredito que os riscos aqui ficam muito grandes.
Se está comprado, meus parabéns, tá? Pegou uma situação muito difícil na Gafisa, né? Ela veio para uma queda muito forte antes de ontem, se recuperou muito bem ontem, mas deixou um risco muito grande para novas entradas, tá? Então eu acho que o ideal na Gafisa é exatamente você, se ela conseguir com um gap de alta ultrapassar as médias, esperar qualquer correção nelas para você tentar pegar novamente um início de movimento. A gente já olhou o dólar futuro, mas vamos olhar novamente, WDO FUT, tá? O WDO até semana passada tinha uma condição de onda 3 muito clara, né? Ela estava vindo aqui para repetir essa primeira onda para baixo. Ganhou muita força, principalmente com o noticiário político, aliás, com o noticiário policial da semana passada, né? O mercado ficou com muito medo, né? Então o dólar estava caindo, a bolsa estava subindo, a partir do noticiário o mercado acabou ganhando força para o dólar. Ou seja, agora ele nem tem mais sintoma de onda 3, né? Já parece ser, assim como o Ibovespa, um sintoma de consolidação. Ou seja, o dólar não consegue forças para cair, perfeito? Porque toda hora tem reviravolta, mas também não tem força para subir, consolidando entre essa região agora de 4,30, 4,40 e aqui por volta de 3,730. Qualquer operação a ser feita aqui nesse miolo, pensando em gráfico diário, é uma operação muito perigosa. Mas vamos dar uma olhada no gráfico de 60 minutos, porque é um gráfico que pode dar uma entrada no dólar se ele fizer determinado movimento. Olha só, no dólar, nos 60 minutos, a gente tinha o preço trabalhando, fazendo topos e fundos descendentes. Olha só, desde lá de cima, né, ele vem fazendo topos e fundos descendentes. Agora, ele fez uma baita onda para cima e está recuando, perfeito? Então, a gente precisa tentar enxergar um recuo, se for um recuo que deixa topo, fundo ascendente a esse anterior aqui, você pode até imaginar uma compra no dólar em seguida, quem sabe aí para sexta-feira, quem sabe aí para segunda-feira, tá? Então esse talvez seja um para ficar de olho no gráfico de 60, no caso de ganhar força e conseguir superar essas médias de novo, qualquer correção nela pode vir para fazer uma onda 3 no gráfico de 60. Mas também depende aí, Deco, de muita paciência, perfeito? Vamos lá. Usiminas 5, Usim 5. É um dos casos, pessoal, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Usiminas 5 tem uma forte tendência de baixa em todos os tempos gráficos, né? No gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal, no gráfico anual até, no gráfico de 60 minutos. E muito provavelmente o gap de alta vai acontecer para a Usiminas com muito mais intensidade do que, por exemplo, vai acontecer com o Embraer, que é uma das ações que a gente está negociando essa semana, né? Infelizmente na compra só ela, né? A gente comprou aí no rompimento de 29,86, tá? Por que vai acontecer com maior intensidade? Porque isso aqui está muito esticado para baixo, é a história do elástico. Está esticado para baixo, quando solta o elástico, né? Com esse gap de alta, já soltou o elástico, né? Que vamos ter 10 horas, provavelmente ela vai subir uma porcentagem muito maior do que vai subir a Embraer. Aliás, nem sei se a Embraer vai subir, né? Nesses dias de bolsa em alta, ela acaba não tendo força, porque é uma ação defensiva e ninguém vai para a Embraer num dia que promete forte volatilidade. Porém, quando tiver o primeiro estresse de mercado, quem mais vai sofrer também não vai ser a Embraer, vai ser muito provavelmente essas que estão em tendência de baixa, passando por uma correção, que é a Usiminas, tá? Então, muito cuidado com essa operação de Usiminas, em ações que estão nessa condição do Usiminas, não só com ela, porque oferece um excelente retorno se você pegar na veia, mas podem te dar um grande prejuízo caso o mercado dê uma voltada, tá? Então, muito cuidado, eu repito, né? Pode até ser que hoje você consiga comprar Usiminas na abertura e o mercado suba o dia inteiro e você acabe ganhando, tá? Mas no longo prazo, operar contra a tendência é algo que eu nunca vi fazer dinheiro. Todas as pessoas que em algum momento enveredaram para esse lado de operações contra a tendência perderam dinheiro. Eu nunca consegui conhecer um que venceu no longo prazo operando esse tipo de operação. Então, muito cuidado com os Usiminas, perfeito? Vamos lá. BBAS3 é o próximo pedido. É outra aqui que a gente consegue... Que é difícil a partir de agora pensar em compra, tá? André, mas BBAS, muda para o gráfico para mim. BBAS vai abrir com baita gap de alta. Perfeito. As estatais provavelmente hoje terão um gap de alta até mais forte do que
a outras empresas do setor que não são estatais. Muito provavelmente vai acontecer isso, perfeito? Porém, a condição gráfica que BBAS me mostra é que a última correção veio para baixo das médias, né? E eu não vou mudar o meu pensamento, eu não vou mudar a minha estratégia, eu não vou mudar a minha forma de analisar o gráfico por conta de uma notícia, tá? Então, eu não vejo compra em BBAS porque a última correção dela superou as médias. É sempre difícil você comprar abaixo das médias, mesmo que o preço suba agora, ele vai ter visitado essa região, a não ser que seja uma operação de reversão de tendência. Eu não costumo fazer esse tipo de operação. André, já estou comprado em BBAS. Perfeito, cara. A hora que abrir, pensa num ponto de stop no meio desse gap, no meio, em algum lugar que te dê lucro, e parabéns aí pela sorte de ter acertado aí o ponto de compra em BBAS, perfeito? Vamos lá, Lojas Renner, por favor, vamos lá. Bom, a Lojas Renner em tendência clara de baixa, né? Ela rompeu um processo de consolidação que tinha e ficou com ele por aproximadamente 4 meses, né? Então ela rompeu aqui na terça-feira, segunda, né? Esse processo de consolidação esticou para baixo. Se você está vendido, você está na direção certa. É o mercado que hoje vai te fazer sofrer um pouco, né? Provavelmente a Lojas Renner vai voltar até essa região de médias móveis. Desculpa, aonde era esse aqui o ponto de resistência, precisa ver como é que vai ser a força do mercado para ver até onde ela vai, tá? Mas a direção, se existisse um trade para ser feito aqui em Lojas Renner, seria realmente um trade de venda, e eu torço para que não pegue no teu stop, tá? Para que ela até amanheça com gap, mas acabe cedendo e volte para a tendência em andamento, tá ok? Mesma coisa, né? Não é porque tem uma notícia que parece positiva para o mercado que eu vou pensar em mudar a minha estratégia e comprar Lojas Renner. A Lojas Renner tem tendência de baixa. Na tendência de baixa é permitido ficar focado apenas em venda e não em compra, perfeito? Vamos lá, Cielo 3. Bom, Cielo é uma das vendas que eu recomendei essa semana. A gente vendeu aqui a rompimento de R$36, com stop lá em cima. A gente modificou esse stop porque ela ontem, né? Aliás, antes de ontem, fechou 3% abaixo da nossa venda, então o stop já foi modificado. Daqui a pouco eu vou mostrar onde até vocês podem verificar isso, perfeito? Ontem ela estava caindo bem, no final de pregão se recuperou, deixou um sinal bem contundente aqui, que é exatamente o martelo. E portanto, quem está vendido já tem que ficar atento. Você pode ou seguir o meu stop ou até mesmo colocar aqui uma saída no rompimento de 35,15. Como a gente sabe que o mercado está subindo mais de 3,5%, né, o pré-market, na verdade o índice futuro, muito provavelmente ela já vai amanhecer estopando a nossa operação aqui em cima, tá? Se eu não me engano, o stop está em 35,60, alguma coisa desse tipo, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Se isso acontecer, acabou a operação e paciência, tá ok? O mercado resolveu ir para outro lado, o que a gente pode fazer é simplesmente entender que o mercado mudou de direção, a gente sempre vai ser refém dele e acabou, tá ok? Agora, se ela abrir, ela está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, rompendo essa linha de tendência, que é uma linha de tendência muito importante, inclusive no gráfico semanal, né? É uma linha de tendência que vem desde 2012. Se ela bater nesse ponto, tá? E encontrar aqui nesse ponto resistência, a gente volta a pensar em venda na semana que vem, provavelmente, tá ok? Vamos lá, muita gente perguntando de YouTube 4. Então vamos lá falar de YouTube 4. YouTube 4. Será que eu já falei? Eu acho que não, né? Bom, YouTube 4, pessoal, é um ativo, né, que não tem tendência, né? Então não dá nem para pensar em operação. Se você me perguntar se ele vai amanhecer subindo ou caindo, eu sei que vai amanhecer subindo, né? Eu imagino, né? Vai todo mundo amanhecer subindo. Até o GX hoje, se brincar, amanhece subindo, né? Porém, não existe aí nenhum sintoma de tendência para o ativo. Eu não vejo, portanto, operação, tá? Se está vendido, siga a sua estratégia. Provavelmente você vai ser estopado na abertura do pregão. Se está comprado por algum motivo também, fique muito atento com o gap, bota o seu stop num ponto que já te dê lucro e torça para que o mercado a partir de agora ganhe força e principalmente rompa essa linha, tá? Porque a partir desse rompimento, se este rompimento acontecer, o mercado começa a ter mais força para cima e dá até para pensar em começar a ficar com esse ativo por mais tempo, tá ok? André, você poderia analisar VEG 3? Claro, VEG 3, vamos lá falar de VEG 3.
É um ativo que também está em tendência de baixa, passando por um processo de correção. Mas André, subiu nos últimos 6, 7 pregões, perfeito, né? Eu consigo enxergar isso, acho que todo mundo consegue, né? O que a gente está falando é de movimento de alta ou de baixa, né? E aí, claramente, né? O movimento de VEG é um movimento com topos e fundos descendentes, né? Então, por enquanto, ela está passando por uma correção. Aliás, uma belíssima correção. Provavelmente vai abrir com gap de alta. Não deve ser um gap tão grande quanto vai acontecer nas estatais, nas siderúrgicas, enfim, mas ainda assim um gap de alta, de se imaginar. E aí para VEG, se você está comprado, ótimo, vai subir no teu stop. Ontem eu comentei que ele já poderia ser abaixo de 15, 18, de repente você pode subir até mais, dependendo do tamanho do gap, tá? Agora, para as novas compras, a gente vai pegar o preço que vai fechar hoje, vai torcer para que ele recue, faça uma onda 2 bonita e quem sabe daqui a alguns pregões, daqui 1, 2 semanas, a gente começa a pensar nessa reversão de tendência de alta para VEG, tá? Para isso acontecer e para a gente ter a oportunidade de pensar em compra em VEG a favor da tendência, né, seria muito importante que esse difusor aqui cruzasse para cima, né, assim como fez aqui nesse ponto quando ele cruzou para baixo. Tá? Ele mostrou o início da tendência de baixa para a gente, dando até oportunidades a gente pensar em venda. A gente fez, acho que pelo menos umas 2 vendas em VEG, uma ação que é até desafiadora, porque é difícil vender, né? É difícil cair, né? Ela passou por uma tendência de alta por muito tempo. E esperar esse cruzamento parece ser uma coisa essencial para a gente acreditar com mais afinco, tá? Nessa operação de compra, tá? O Tendera falando, operar vendido é um risco muito grande. Tendera, por quê? Porque hoje eu abri com um gap de 3,5, é isso? Deixa eu te lembrar uma coisa aqui, dá uma olhada. Tá vendo esse dia aqui? Tá? É que no Ibov não tem gap, né? Mas o gap de abertura nesse dia foi de 5% para baixo. Então, voltando para cá, eu te pergunto, qual é a diferença de estar vendido nesse momento ou comprado naquele momento em que abriu com gap de 5% para baixo? Qual que é a diferença de risco? Nenhum, né? Se a gente estivesse falando que a bolsa ia abrir com um gap de 100% de alta, aí eu podia te falar, realmente o risco é muito grande, né? Mas em 12 anos de mercado, né, em 13 anos de mercado, né, às vezes que aconteceram gaps de alta, talvez tenham sido menos vezes do que aconteceu o gap de baixa, tá? Então, se você está operando ações de primeira linha, o risco é o mesmo, tá? Então, gaps de alta e de baixa acontecem de tempos em tempos. Não se preocupe e nem comece a repetir essas coisas que a gente escuta por aí, porque, de fato, a operação de venda é uma ferramenta que, se o trader não souber usar, ele não tem chance nenhuma no mercado. Se ele depender de tendência de alta para fazer as suas operações, necessariamente ele vai morrer, porque o mercado, por exemplo, nos últimos anos, mais de 6 meses no ano teve tendência de baixa. Como é que você vai colocar comida na sua mesa se você só pensa em compra, né? Então, não fica focado nesse tipo de coisa, porque gaps acontecem, tanto de alta quanto de baixa. Isso é uma coisa normal, tá? Vamos lá. André, dá uma olhada para mim em BR Malls. Então, vamos lá. BRML3. Aqui está até a marcação aqui de onde a gente pode imaginar uma compra em BR Malls. É claro que, como ela vai amanhecer com um gap de alta, tá? Só um segundo, pessoal. No chat a gente aceita muita coisa, pode criticar, mas ficar ensinando conceito errado para um monte de gente que está aí buscando aprendizado é uma coisa que não dá para deixar, tá? Então, esse tipo de coisa não dá para deixar aqui no chat, porque eu não quero que ninguém escute, né? Senão vai ficar como a maioria que perde dinheiro no mercado, né? Andando junto com a manada, repetindo frases prontas e feitas, justamente para te fazer quebrar, tá? Então esse tipo de coisa não dá para permitir. Vamos voltar para a BR Malls aqui. Bom, BR Malls, ela é diferente de muitos ativos que a gente viu até agora, tem tendência de alta, está fazendo pelo menos um topo aqui maior do que o topo anterior, corrigiu nas médias, tem condição de lançar onda 3 para cima, o difusor está cruzado para cima. O que ela precisa é romper a cabeça de um pivô do gráfico de 60, que é exatamente esse ponto, tá? Então também não sei qual vai ser o tamanho do gap, né? Se abrir muito aqui em cima,
a gente vai ter aí provavelmente, né, uma relação risco-ganho ruim. Mas se amanhecer abaixo disso e a partir das 11 estiver acima dos 13,63, dá para pensar em compra em BR Malls, stop abaixo de 12,70 e um alvo aqui em R$ 16,41, tá ok? Bom, aqui na página, pessoal, daqui a pouco a gente vai parar por aqui, mas eu vou ficar online o dia inteiro. Aliás, que hoje é um dia muito importante, né, de você estar presente, porque você tem que, de certa forma, ajudar quem está iniciando, tá? Então aqui no site da XP você vem em Educação Arena do Investidor, a gente vai estar ao vivo nessas salas de Blackboard. Você pode clicar aqui, acesse a sala dos analistas e professores, vai abrir essa aba aqui, onde você vai colocar seu nome, tá? André Moraes, por exemplo. Clique em Login, você vai entrar exatamente nessas salas que são tem como moderadores, né, analistas e professores. A equipe está aqui disposta, né, nesse site, tá? Aqui na xpi.com.br/arena do investidor. A gente tem, além disso, alguns e-books, planilhas aqui que você pode baixar, perfeito? Esse software é um software que roda em Java, é muito leve, muito fácil de ser utilizado e você consegue com rapidez participar dessas salas, tá? Deixa eu só esperar abrir aqui um pouquinho, já vai abrir em 30 segundos. Ele demora não mais que isso para abrir, você consegue a partir daí assistir essas salas. Na verdade aqui já abriu a plataforma, tá? Você tem 6 salas aí à disposição de vocês e eu queria explicar o funcionamento de cada uma delas, tá? Falta só autenticar, pronto, já estamos lá. Ó, nesse momento já tem quase 700 pessoas online, 668, tá? Você tem aqui a sala principal, sala do pregão ao vivo, que é uma sala que faz day trade, sala de tape reading com foco em dólar, outra com foco em índice e 2 salas de controle de operações. Se você entrar aqui na sala 6, você já vai ver a planilha que a gente utiliza, tá ok? Então a gente já tem aqui 2 operações encerradas essa semana, um stop loss em DIR 3, que ficou maluca na segunda-feira aí, um stop gain em JBSS, e você tem aí mais 2 operações em aberto na venda, uma operação em aberto na compra. Todas as informações de ponto de entrada, stop, tudo fica aqui. E quando eu mudo o stop, né, a planilha fica aqui em amarelo, tá? Então no caso de Cielo, a gente está vendido com stop em 35,66, ou seja, a gente já está abaixo do preço de venda, tá? Então se acontecer um gap e ela amanhecer acima disso, tem que sair, mas o ideal é que amanhecesse aqui perto desse ponto para a gente sair sossegado da operação, perfeito? Bom, então fica o convite para vocês, pessoal. Muda aqui para mim. Eu vou estar lá durante todo o pregão, tá? Eu só saio, na verdade, todo o pregão não. Às 4 da tarde eu venho fazer, às 4h30 da tarde eu venho fazer o fechamento de mercado aqui no FOMoney, mas até esse horário eu estou por lá, justamente tentando atender todo mundo. Essa sala é aberta, por enquanto, ela é aberta para, inclusive, quem não é cliente da XP Investimentos. Você pode ir lá escolher uma das salas que atenda o seu perfil de operação. A minha sala principal, eu estou falando lá sobre investimentos, em renda fixa, em renda variável, em operações de swing trade. Você tem salas para day trade, enfim. Você tem salas onde o foco é só o índice, onde o foco é só contratos de dólar. Fica o convite aí para todo mundo participar. A gente espera todo mundo lá. E peço, nesse início, que provavelmente vai ser muito movimentado, muita calma, cabeça no lugar. E sempre a melhor decisão vai ser seguir a sua estratégia. Não entra em oba-oba, não fica repetindo essas frases feitas de mercado. Foque em ter êxito na tua estratégia. Independente do que o mercado vai fazer, seguir a estratégia é sempre a melhor escolha. Deixo para todos um grande abraço e amanhã, às 9 da manhã, a gente está aqui de volta em mais uma abertura de mercado. Até lá!